Boa noite, Hare Krishna. Tudo bem, pessoal? Então, a pergunta de hoje é da Desirê, de São Paulo. Ela perguntou assim: como eu faço para poder lidar com os anartas no caminho do Dharma, né? Os anartas são justamente as impurezas que nós temos no coração, né? A palavra arta significa meta. E anarta é aquilo que vai de encontro à meta, aquilo que nos distancia da meta. Ou seja, qual é a meta da nossa vida? A meta da nossa vida é se relacionar com Deus, desenvolver amor por Deus. Então, anarta é aquilo que conduz justamente ao caminho oposto, né? Aquilo que vai dificultar a gente obter esse amor puro por Deus. Então, ela falou: como que eu lido com esses anartas, assim, mesmo no caminho do Dharma, mesmo quando eu estou sinceramente tentando me espiritualizar, cumprir a meta da minha vida, desenvolver amor por Deus, fazer tudo certinho, ainda assim problemas vão vir e fraquezas, assim, defeitos meus vão vir à tona, né? Como eu lido com isso? E isso é uma questão muito interessante, né? A gente sabe, é descrito, né, nas escrituras, como que é o trajeto, assim, a trajetória de alguém que começa a se empenhar no caminho do Dharma. A primeira coisa que acontece com essa pessoa é Shraddha, né? Ela desenvolve fé. Ela desenvolve fé em algum processo espiritual por ter ouvido falar, né, lido e ficado convencida. E aí, quando a nossa fé ela vai se intensificando, ela vai ficando mais forte, aí a gente vai buscar as pessoas que têm a mesma fé que a gente, né? E aí isso é chamado sadhusanga. Você vai buscar a companhia de outras pessoas que estão praticando um processo, e esse processo ele é a consequência natural dessa fé que você está desenvolvendo. Você vai ter um exemplo de como praticar esse processo. Ah, esses caras eles meditam? Legal, vou meditar também. Eles tentam se comportar de forma adequada? Eu vou querer melhorar meu comportamento. Eles estão adquirindo sabedoria, né? Eles estão assim, tendo uma visão mais filosófica do mundo? Vou querer aprender essa filosofia aí também, né? Então essa é a ideia. Essa é a consequência natural de sadhusanga. Você vai mudar a sua vida, né? Você vai começar a fazer coisas práticas na sua vida que agora espelham, né? Que refletem essa convicção que você ganhou por causa da sua fé e que refletem assim a inspiração que você adquiriu de sadhusanga, né, da companhia de pessoas que estão tentando se espiritualizar, e beleza. Aí quando você começa a fazer essas coisas, quando você começa a mudar sua rotina para introduzir uma prática espiritual, o que vai começar a acontecer é que seus defeitos vão vir à tona, e isso é chamado de anartha nivriti. Anartha nivriti significa justamente isso, a etapa onde você vai limpar suas impurezas, você vai ter que consertar os seus defeitos, e aí realmente é uma etapa muito mais difícil. Por quê? Porque aí que a coisa fica séria, né? Assim, você mudar os seus defeitos muitas vezes significa você ter que mudar suas convicções, você aceitar que você está errado, né? Você aceitar que você tem problemas, e isso é muitas vezes muito difícil. A pessoa ela pode ficar anos assim, né? Até mesmo vidas praticando Bhajana Kriya com processo, fazendo um processo, meditando muito, estudando muito, fazendo muitas coisas que são só externas, né? Agora, quando chega em Anartha Nivriti, esse processo da gente limpar o nosso interior significa você se voltar para dentro e mudar realmente quem você é por dentro, você se purificar. E aí já não é uma coisa tão fácil, né? Ficar fazendo coisas externamente, assim, é algo que você pode fazer de forma mecânica, muito mais fácil, né? Não é fácil, mas é muito mais fácil do que você realmente ter que se mudar por dentro, né? Então, quando a gente chega nessa fase, dá aquele desespero, né? Você fala: caramba, e agora, né? Vou ter que realmente mudar de vida, né? Vou ter que realmente mudar minha mentalidade. Não é só mudar detalhes na minha vida, não é só ficar vegetariano, reservar 2 horas por dia para meditar, tirar os domingos para ir no templo. Não, agora eu vou ter que mudar a forma com a qual eu faço as coisas. Não vou ter que mudar as coisas que eu faço, mas a mentalidade com a qual eu faço essas coisas, né? E aí muita gente se perde, né? Inclusive, isso é chamado pelos cristãos de a noite negra da alma, né? Eu não lembro qual o santo católico, acho que é São Francisco mesmo, né? Chama isso de a noite negra da alma. Por quê? Porque é uma hora assim que você vai ter que se reinventar por completo, e parece que você está assim, no meio realmente de trevas, num momento assim, sombrio, porque você se vê cercado pelos seus defeitos e tem que admitir que muitas coisas que fazem parte de você nesse momento são realmente defeitos, né? Então, nessa hora, o que acontece, né? A gente tem a ajuda dos Vedas, conhecimento védico, vai falar exatamente quais são esses anartas que nós temos e o que fazer para poder lidar com cada um deles.
Então, para tornar essa fase difícil um pouco menos difícil, ela não vai deixar de ser difícil, ela não vai deixar de ser trabalhosa. Justamente passar por esse processo de purificação é o que separa uma pessoa assim que está praticando só um processo religioso, né, de alguém que se tornou realmente um espiritualista maduro. É isso que vai separar, né, o joio do trigo. Então, o que os Vedas falam? Bem, primeira coisa, que o primeiro tipo, né, de imperfeição, o primeiro tipo de anarta que a gente tem é o que é chamado de Asat Trishna. Então, Asat Trishna, Asat significa algo irreal ou algo temporário e Trishna é apego. Ou seja, apego a coisas irreais ou a coisas temporárias, né? Coisas que com o tempo vão acabar mesmo, coisas que são efêmeras, ou seja, coisas materiais. E esse apego por coisas que são materiais ou que são temporárias fazem com que a gente perca o foco do nosso Dharma, da nossa meta na vida. Então, por que a gente tem esse tipo de imperfeição? De nos apegarmos a coisas que não vão levar a lugar nenhum, que não vão nos dar felicidade, e a gente se distrair daquilo que realmente é a meta da vida, daquilo que realmente pode nos tornar plenos, felizes, né? Por quê? Isso acontece basicamente por ignorância. Você se apega a algo que não é favorável para você, algo que vai te atrapalhar de alguma forma, só porque você não entende que aquilo é problemático, né? Então, esse primeiro tipo de defeito, ele é causado justamente por ignorância. E aí, como a gente combate a ignorância? Com conhecimento, né? A gente tem que realmente abrir os nossos olhos. Tem um mestre, tem um mantra, né, que é famoso em homenagem ao mestre espiritual, que fala que o mestre espiritual ele é aquele que dissipa, né, a catarata da ignorância dos nossos olhos, né? Ele nos cura da catarata da ignorância. Então a gente tem que adquirir conhecimento espiritual e isso gradualmente vai mudando a forma com a qual a gente vê o mundo, né? Se a gente lê, por exemplo, a Bhagavad Gita, às vezes as pessoas têm uma visão assim, que eu acho excessivamente reverencial ao Bhagavad Gita, que acaba sendo um problema, né? As pessoas acham assim, a Bhagavad Gita é muita areia pro meu caminhãozinho, nossa, essa literatura aí, tem que ler muitas vezes para entender alguma coisa, você vê as pessoas falando assim, né, com uma humildade, mas é uma besteira isso, no final das contas, né? Porque a Bhagavad Gita é um conhecimento extremamente pragmático, o Krishna está falando, olha, explicando coisas muito práticas, assim, quando você lidar com algo na sua vida, discirna se isso está na ignorância, na paixão, na bondade, né? Ele dá conhecimentos ali que são muito práticos, né? E às vezes as pessoas ficam achando que o conhecimento de Krishna na Bhagavad Gita é uma coisa assim muito absurda, muito além, que só alguém que praticou muitas penitências vai poder entender, só alguém que é muito avançado, iluminado vai entender, e já que só que alguém é assim que vai entender, eu vou assistir só uma aula de vez em quando, não vou nem praticar, que isso não é nem pra mim. Mas quem pensa assim, olha, é um engano fatal. Por quê? Porque a Bhagavad Gita é o beabá da vida espiritual. A Bhagavad Gita é só o comecinho, né? Então, se você pensa isso, nossa, a Bhagavad Gita, coisa muito complicada para pessoas muito iluminadas, assim, isso é um tipo de ilusão, é um tipo de maia, pra gente, assim, achar que o texto é tão elevado que eu não vou nem praticar nada, não vou nem me dar o trabalho, né? Não é essa a ideia. Então, primeira coisa, a gente tem que adquirir conhecimento real, esse conhecimento que o Krishna está explicando pra gente, né? Ele vem como um avatar justamente para restabelecer o caminho do Dharma, para explicar o conhecimento espiritual de uma forma que ele seja acessível, execuível, né? Que você consiga pôr na prática, que você consiga entender, e para todas as pessoas. Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita, eu estou falando isso para todas as classes de pessoa, né? Então, é para qualquer um entender mesmo, né? Depende só da nossa sinceridade. Então, isso é o primeiro tipo de anarta, né? Anarta causados pela ignorância. A gente realmente não consegue entender o mundo pela visão divina, a gente entende o mundo por uma visão material, a gente ignora a real natureza das coisas e por causa disso a gente acaba se apegando a coisas que são prejudiciais, coisas que são infrutíferas, são supérfluas e a gente acaba se distraindo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o segundo tipo de anarta? Né? Tem esse tipo de anarta que é causado pela ignorância e a gente já viu que o conhecimento dissipa ele. Aí tem o segundo tipo de anarta. Qual é o segundo tipo de anarta? Hridaya Dorbalya. Hridaya Dorbalya é o quê? É uma fraqueza no coração. Fraqueza no coração significa você entender que algo é errado, que algo não é bom para você, você não tem nem vontade de fazer aquilo, mas você tem uma fraqueza no coração, você tem um vício. Né? Porque, assim,
pregressamente na sua vida, né? Anteriormente na sua vida, você já fez muitas vezes aquele erro, e possivelmente muitas vezes em outras vidas também, né? Aquilo acabou se tornando um mau hábito para você. Aquilo já, assim, ficou fixo, né? Já se enraizou no seu inconsciente. Então, quando você se depara diante de uma situação, assim, onde aquele seu defeito tem todo o potencial de vir à tona, você acaba fraquejando, você não consegue resistir, você não tem forças para mudar a sua natureza psicológica, e mesmo não querendo errar, mesmo sabendo que o que você vai fazer errado, você acaba fazendo, né? Então tem essa fraqueza. E assim, essa fraqueza no coração dá para entender, né? Todo mundo tem várias fraquezas. Prabhupada, inclusive, falava que nós somos como ventiladores, né? Quando você tira o ventilador da tomada, ele continua girando. A gente sabe que tem a inércia, né? A inércia faz com que a hélice continue se movimentando, mesmo que não tenha mais a corrente elétrica passando ali. Então é isso mesmo, né? Agora, isso significa, né? A gente tenta fazer um esforço para parar de cometer erros, né? De ter defeitos, a gente tenta ter um comportamento puro, mas assim a gente tem uma espécie de inércia psicológica, a gente já está habituado a agir de forma egoísta. Mesmo a gente tentando romper esse ciclo, o egoísmo vai se manifestar em diversas ocasiões, né? Até aí ok. Agora, a gente não pode usar isso como desculpa para falar, bem, legal, eu tirei assim, o ventilador da tomada e ele está rodando. Não, uma hora ele tem que parar de rodar, né? Então, se ele não parou de rodar, se ele não está dando demonstrações, não está dando sinais que ele está parando de rodar, ou seja, se você não está tendo assim, a percepção prática de que seus defeitos estão diminuindo, eles podem estar lá, mas se eles não estão diminuindo, então é porque você, na verdade, não fez nada prático para mudar eles. Então você não pode se esconder por trás desses vícios passados, né? Então a Hridaya Daurbalya é essa fraqueza no coração e esses vícios. E uma fraqueza, como você combate a fraqueza? Você combate a fraqueza com força, né? Temos que desenvolver força, a gente tem que se tonificar espiritualmente, temos que realmente desenvolver a capacidade de dizer não para a nossa mente quando ela fica muito tentada a cometer o mesmo erro que ela estava viciada em cometer no passado. E como a gente desenvolve essa força? Sadhana. Sadhana é uma prática diária. Diariamente você vai lá e faz aquilo que você se determinou a fazer, cantar a quantidade de voltas de japa que você tinha se comprometido, estudar a quantidade de tempo que você tinha se comprometido, fazer aquilo, independente se vai dar tempo ou não, né? Se tá fácil ou não, se você tem outras obrigações para fazer ou não, você estabelece um conjunto de práticas para você fazer todo dia, que seja algo sustentável, né? Não algo impossível que você não vai conseguir manter, mas que ao mesmo tempo seja algo desafiador, né? Porque a gente precisa desse desafio para desenvolver essa força, né? Imagina você ir numa academia e fazer só um pouquinho de exercício e quando começar a doer o braço, quando começar a doer a perna, você fala, não, começou a me incomodar, vou parar, porque tem que... Não, você não vai se tonificar de forma nenhuma, né? Você não vai se desenvolver. No pain, no gain, né? Assim, não tem... Sem dor não tem ganho, né? Então a gente precisa de desafios. Nossa, isso é difícil? Mas beleza, eu tenho que fazer, né? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente não pode ser acomodado. Então manter esse sadhana, manter essa prática, apesar dos pesares, é o que vai dar força pra gente superar esses maus hábitos que já estão, assim, habitando o nosso coração, né? Que já estão enraizados no nosso inconsciente. E aí, por fim, tem o terceiro tipo de anartha, o terceiro tipo de impureza, que é chamado de aparada, né? A parada é realmente o grande problema. Por quê? Porque essas aparadas, esses grandes defeitos, eles são defeitos que eles se manifestam quando você tem consciência de que algo é errado, quando você tem força o suficiente para não errar, mas mesmo assim você vai lá e erra. Mesmo assim você faz o que não deveria fazer. E por que acontece esse tipo de aparada? Por que acontece esse tipo de defeito, né? Ele acontece porque, basicamente, você quer cometer aquele defeito porque ele te dá algum tipo de prazer. Você quer cometer aquele erro, né? Você está engajado naquela atividade que você sabe que é errada porque ela te satisfaz de alguma forma, né? Então é isso, a gente sabe que a mente ela é carente de prazer, ela é carente de felicidade. O tempo todo a mente tem a necessidade de se sentir satisfeita. Então a gente busca esses prazerzinhos da mente, a mente naturalmente vai querer isso, e isso é impossível da gente mudar. Não tem como a gente conviver com uma mente frustrada, com uma mente infeliz, a mente naturalmente vai buscar a sua felicidade. Mesmo que ela busque a felicidade em coisas sujas, baixas, né? Como violência, como
preguiça, ela vai buscar a felicidade em algum lugar. Então a única forma que a gente tem de combater essas aparadas, esses grandes defeitos, é sentindo mais prazer na vida espiritual do que a gente sente na vida mundana, né? Na vida fora do Dharma. Você tem que realmente se banhar de prazer espiritual e a mente tem que estar muito satisfeita com isso, né? Então, quando a gente tem algum tipo de carência, algum tipo de lacuna na nossa mente, a gente fica muito vulnerável a esse tipo, que é o pior tipo de defeito, o pior tipo de impureza. Amanhã a gente vai até falar um pouco sobre isso, quer dizer, vamos falar só sobre isso, porque o tema de amanhã é como lidar com a carência, né? Que é, assim, o grande inimigo que a gente vai ter na nossa vida espiritual, é a carência, né? Uma pessoa muito avançada, que fez muitas práticas espirituais, tentou, se esforçou bastante para seguir o caminho do Dharma, mas é carente, cara, essa pessoa ela é muito vulnerável para cometer o tipo de erros assim mais básicos, né? Mais primários. Mas enfim, esse é o tema de amanhã. Agora, o que os Vedas falam mais sobre esse tipo de aparada, esses defeitões, né? Eles vão falar que esses defeitos eles têm 4 fontes. O primeiro tipo de fonte, o nosso mau karma. Né? A gente fez muitas coisas erradas nessa vida, em outras vidas, acumulamos muito mau karma. Esse mau karma ele vai se manifestar na vida de alguém que está tentando seguir o Dharma das seguintes formas. Ele vai fazer com que em alguns momentos, assim, parece que todo o seu discernimento fica nublado. Você aprendeu um monte de coisa, mas na hora de você botar na prática, o seu mau karma se manifesta e cria tipo uma nuvem de ignorância. Parece que você sabe aquilo, mas não sabe usar, né? Outro tipo de manifestação do nosso mau karma, ele faz com que a gente sinta vaidade do nada. Do nada a gente vai lá e fica vaidoso, né? Ele faz com que do nada a gente sinta muita raiva, sinta ódio, né? E ele faz com que a gente sinta muito medo. A gente sinta medo, né? Medo de arriscar, medo do desconhecido. Então, o nosso mau karma vai se manifestar dessas formas, né? Então, isso é um tipo de aparada. Outro tipo de aparada, ou seja, desses defeitos mais grosseiros, são os defeitos causados pelo nosso bom karma. O nosso bom karma ele também pode se manifestar de forma defeituosa. Por quê? Porque o nosso bom karma vai fazer com que a gente desenvolva assim, a facilidade para adquirir coisas nesse mundo, né? Então você tem bom karma, e esse bom karma vai começar a criar situações muito prazerosas na sua vida, e você pode acabar se inebriando com essas facilidades, né? Você pode acabar, assim, ficando tão satisfeito com o seu conforto, que você fala, pô, não vou arriscar, não vou fazer isso porque, pô, posso perder o meu conforto, né? Então, assim, o bom karma, ele se manifesta na forma do conforto pra gente. Então, se a gente pega todas essas facilidades que o bom karma tá nos dando e usa como ferramentas no caminho do Dharma, é legal. Se não, se a gente não faz isso, aí ele vai acabar criando na gente, assim, uma espécie de letargia espiritual. Você vai cada vez mais se acomodando, não vai querer arriscar, não vai querer, vai ficando. E quando você vê, assim, o bonde do tempo já passou e você ficou para trás, você perdeu a chance de se reinventar, de ter uma vida dinâmica, e aí o que acontece é que você fica extremamente frustrado porque você perdeu um monte de oportunidade na sua vida em troca de comodidade, e aí essa frustração vira uma amargura muito grande e se torna uma grande fonte de defeito, né? Então isso é o outro problema. O terceira manifestação das aparadas é o que é chamado de nama aparada. Né? É quando a gente medita no nome de Deus, é dito que o nome de Deus ele tem o poder para anular, né, tudo aquilo que a gente fez de errado, porque o nome de Deus é absoluto, né, diferente do próprio Deus. Né? Meditar no nome de Deus é a principal prática devocional na era onde nós moramos, é a principal prática de yoga, é o principal método transcendental que a gente tem para se conectar com Deus. Agora, a gente entende que quando a gente faz isso, a gente naturalmente está se purificando, isso é uma coisa. Agora, quando a gente usa isso como uma muleta para poder cometer erros e depois usar isso para se purificar, para tentar limpar a nossa barra, aí você está tentando ser malandro com o nome de Deus, está tentando abusar do próprio Deus, falar, pô, eu vou ali fazer um monte de besteira, depois eu canto um Hare Krishna e você vai ali e limpa a minha barra, Krishna. Isso é desleal, né? Então, os Vedas vão falar que isso é igual o banho do elefante, né? O banho do elefante é assim, o elefante ele vai e toma banho, e normalmente nas savanas, os lugares onde os elefantes naturalmente vivem, local que tem muito inseto. E muitos insetos são atraídos por uma enzima que é secretada pelas orelhas do elefante,
Então o elefante acaba de tomar banho e começa a vir um monte de inseto para cima dele. E para esses insetos não ficarem picando ele, incomodando ele, o que o elefante normalmente faz é pegar a lama que tem na margem, né, do rio, que ele tomou banho, e se cobrir todo. Então ele faz tipo uma armadura de lama, né, para poder se proteger dos insetos, né? O repelente dele com os insetos é esse. E aí o que acontece é que ele acabou de tomar banho e ficou todo sujo de novo, né? Então, isso é igual o banho do elefante. Você medita no nome de Deus, se purifica e depois sai fazendo um monte de besteira. Assim, essa atitude de buscar Deus para se espiar, né? Para espiar os seus pecados, os seus erros, isso é considerado um abuso de Deus, né? Você está tendo uma aproximação interesseira de Deus. Então, assim, você está tentando enganar o próprio Deus. Então, assim, naturalmente, você está fortalecendo o pior tipo de egoísmo que poderia ter na sua consciência. Você está fazendo algo espiritual e, ao mesmo tempo, você está usando essa prática espiritual para alimentar o seu egoísmo. Isso é muito normal, né? E, por fim, e quando a gente medita no nome de Deus de forma desleixada, isso também é uma parada, né? Um defeito que está nascendo de uma prática espiritual poderosíssima, que é meditar no nome de Deus. Porque se você faz isso de forma desleixada, isso significa que você não está prestando atenção em Deus, né? Então você está banalizando o processo da vida espiritual. Então você vai começar a perder a dimensão sagrada das coisas da vida espiritual, né? Quando você se relacionar com um devoto, você não vai ver ele como um devoto, como uma alma espiritual. Qualquer pessoa, você não vai ver como uma alma espiritual, você vai ver só como uma pessoa mesmo, né? Que você pode tratar da forma que você quiser. Você vai perder essa dimensão do sagrado. Você pode estar num local, num ashram, num local assim de peregrinação, local sagrado, e se comportar de qualquer forma. Por quê? Porque você perdeu a dimensão do sagrado que tem ali, né? Então você torna tudo banal, você passa a ter uma visão material de tudo. E aí o que acontece? É algo perigosíssimo, porque você pode ficar praticando muito tempo, só que praticando tudo com a consciência material, né? E aí é algo terrível, né? Porque você está praticando muito e ao mesmo tempo você não está desenvolvendo nenhuma virtude, mas ao mesmo tempo você está se enganando achando que está ficando virtuoso só porque você está praticando muito. Então isso é um outro anarta, né? E aí, por fim, o último tipo de aparada é o que é chamado, né, de Bhakti Uta, ou seja, os defeitos que nascem da própria Bhakti, da própria devoção. Então a gente pode pensar, como que a devoção pode fazer com que a gente tenha algum defeito? Não pode, mas não é a devoção, mas é justamente as qualidades que a gente desenvolve quando a gente desenvolve devoção. Se a gente não tiver maturidade para usá-las, elas podem se tornar defeitos, né? Porque esse é um mundo de dualidade, então tudo pode virar problema, tudo pode virar defeito, né? Então uma pessoa, por exemplo, que ela é muito inteligente, ela tem muita facilidade para se tornar alguém muito crítico, né? Porque é muito inteligente, tem muita facilidade para perceber assim, a fraqueza dos outros, o defeito dos outros, pode querer se tornar um juiz de todo mundo, né? Pode acontecer. Uma pessoa que é muito caridosa, ela pode achar que só porque ela está dando muita caridade, agora aquelas pessoas que ela está dando caridade, aqueles lugares, projetos para quem ela está dando caridade, devem algum tipo de respeito para ela, devem algum tipo, né, de prestação de contas para ela. Uma pessoa que é muito austera, né, que vai lá e faz jejum, e acorda cedo, e faz um monte de coisa. Essa pessoa, as pessoas vão falar, nossa, que cara disciplinado, que cara austero, as pessoas vão começar a respeitar essa pessoa. E aí o que acontece é que essa pessoa pode se tornar um hipócrita, porque ela pode gostar tanto do sabor de ser apreciada, que aí ela não quer admitir os defeitos que ela mesma tem. E aí ela se torna um hipócrita, ela passa a fingir que ela não tem os defeitos que ela tem, né? Passa a acreditar que ela é mais avançada do que ela é, e por aí vai. Então essas coisas podem acontecer. O próprio processo pode fortalecer defeitos no nosso coração, né? Quando você tem uma plantação crescendo, vai ter ervas daninhas crescendo junto, você tem que arrancar essas ervas daninhas. Então, quando a gente segue o caminho do Dharma, Bhakti, a devoção por Deus, naturalmente vai surgir no nosso coração. Mas junto disso podem surgir ervas daninhas. E a gente tem que ter o cuidado de estar o tempo todo removendo essas ervas daninhas. Senão, quando a gente vê, elas vão virar um problema realmente grande pra gente, né? Então, tem muitos anartas, tem muitos defeitos que podem surgir no nosso coração. Agora tem dois que são especialmente importantes, né? Que é o defeito da gente sentir vaidade por causa da nossa prática. Nossa, pratico com tanta intensidade, há tanto tempo. Você se sentir vaidoso porque você está muito tempo praticando uma prática espiritual, porque você está muito tempo nesse caminho do Dharma. E também o outro anarta é o anarta de você, apesar de estar seguindo um caminho espiritual, você ainda continuar apegado às coisas que você
você era apegado antes de seguir esse caminho, né? No sentido de você manter os seus apegos, você fazer um esforço consciente para manter os seus apegos, né? É claro que a gente já vai ter apegos, mas se a gente não se a gente não faz um esforço no sentido, né, de perder esses apegos que são obstáculos, né, esses apegos que são, assim, realmente distrações pra gente, então isso é um anarta muito forte. Por que eu mencionei esses dois anartas? Esse anarta de você se sentir vaidoso pelo seu próprio esforço espiritual e o anarta de você manter apegos antigos. Porque esses dois anartas, se você pratica, se você faz tudo certinho, se você tem conhecimento, se você medita no nome de Deus, se você descobre qual é o seu Dharma, vive sua missão na vida, faz tudo o que tem que fazer, esses dois anartas eles não vão embora. Porque só existe uma forma de remover esses dois anartas, que é o treinamento que é dado por um guru, por um mestre espiritual. Então, se você tenta fazer tudo sem aceitar um guru, sem aceitar o treinamento de um mestre, esses dois anartas eles não vão embora. Muito pelo contrário, eles vão estar presentes em todas as suas práticas, né? E todas as suas práticas vão ser mais ou menos egoístas. Então, o que acontece é que a gente pode até aceitar um guru, mas ter uma relação só, assim, simbólica com ele, né? Você não convive com o seu guru, você não está sempre conversando para ele, você não está revelando de verdade o que passa na sua mente, você não está ali no dia a dia ouvindo as instruções dele. Então, isso, ter um guru dessa forma é a mesma coisa que não ter um guru, né? E aí é pior ainda, porque você acha que tem um guru, mas na verdade você não tem, né? Então, isso é uma coisa para tomar muito cuidado. Assim, guru significa conviver com ele, significa significa estar lidando com ele, revelando seus pensamentos. Um relacionamento, assim, com o mestre, né? Damodara falou aqui a palavra relacionamento. É isso aí mesmo. Tem que ter um relacionamento prático com o guru, né? Então é isso, pessoal. Essa aí foi uma visão geral desse tema dos anartas, das impurezas no coração, que é um tema muito importante. Tudo isso que eu falei está em 2 livros que são bem interessantes, que é o Madhurya Kadambini e o Shri Krishna Samhita. Mas são literaturas assim um pouco avançadas, né? Então, assim, aconselho ler esses livros só quem já leu, assim, já conhece bem a Bhagavad Gita. Então é isso, pessoal. Tem perguntas, comentários? Tem uma pergunta aqui da Lileshwari. E aí, Lileshwari, tudo bem? Lileshwari falou: você falou sobre a importância do sadhana para combater o segundo tipo de defeitos, mas e se esse defeito também atua sobre o próprio sadhana? Se temos essa fraqueza para manter o sadhana? É isso mesmo, né? Assim, se você tem uma fraqueza para manter o sadhana, se você não tem empolgação para manter o sadhana, é porque você não tirou a primeira imperfeição ainda, você não entendeu a importância do sadhana, né? Você não desenvolveu conhecimento suficiente. Porque sadhana é a consequência direta de você desenvolver conhecimento, de você entender que Krishna é uma pessoa. Quando a gente entende que Krishna é uma pessoa, você vai querer fazer algo para estar junto com essa pessoa, né? Por exemplo, quando a gente tem um filho, ninguém pensa assim, poxa, quer dizer, nenhuma pessoa razoável pensaria assim, poxa, eu tenho um filho, mas eu também tenho que estudar, eu também tenho que trabalhar, eu tenho que ir, sei lá, no futebol com meus amigos. Assim, gosto muito do meu filho, mas não vou ficar nenhum tempo com ele, não dá pra fazer nada pra ele. Não, quando você tem um filho, você dá seu jeito de fazer alguma coisa pro seu filho. Você vai continuar estudando, você vai continuar trabalhando. Se der, você vai no futebol com os amigos. Se não der também, você vai manter o seu compromisso com o seu filho. E você vai dar o jeito de botar o arroz com feijão na mesa dele, você vai dar o jeito de pagar a escola com ele, se você gosta do seu filho. Se você não gosta, aí você não se importa com ele, né? Então, se você tem 2 filhos, se aparece um segundo filho, você vai dar seu jeito do mesmo jeito, né? Você vai dar seu jeito. Vai ser mais trabalhoso? Vai, mas assim, é uma pessoa que está ali, depende de você e você ama ela. Então você vai dar seu jeito, né? Então a gente dá um jeito de estar com Krishna quando a gente entende que ele é uma pessoa e que ele não é só uma pessoa, mas que ele é a pessoa. A pessoa que é a solução da nossa vida, a pessoa mais agradável, mais generosa, mais compassiva, que está fazendo tudo pra gente desde tempos imemoriais, desde sempre, por toda a eternidade. E agora você vai falar, cara, eu quero fazer alguma coisa pra você também, vou dar meu jeito, eu tenho um monte de coisa para fazer, tudo bem, mas a minha vida ela vai ter que ser centrada em Deus. E eu vou lá e vou dar o meu jeito, não é que assim que eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer e vou arranjar um espacinho para Deus, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para Krishna e vou amoldar, vou assim acolchoar a minha vida ali dentro, igual você tem um filho, né? Você tem um filho, o filho vira assim a base da sua vida e você vai encaixando as outras coisas ali, você não deixa de fazer nada, mas você faz tudo, mas assim o filho é a linha central, né?
Então é isso, a gente tem que entender que Krishna é a pessoa que é o amor da nossa vida, que é a pessoa que a gente está esperando há vidas e vidas entrar assim, na nossa existência e fazer a gente ter a felicidade que a gente sempre buscou. Né? Então, quando a gente ainda não entendeu isso suficientemente, aí Krishna não é uma pessoa com que a gente se relaciona. Krishna vira um tipo de amuleto que a gente tem. Krishna, né, vira... Assim, quando eu tô triste, eu vou lá e canto mantra, vejo Krishna, que lindo, tocando flauta. O conhecimento tem que ser adquirido dos shastras, das escrituras, e com a ajuda de uma pessoa que já vive aquele conhecimento. Então talvez você não esteja, uma pessoa que não tem essa força, ela não esteja convivendo ou não esteja convivendo com a mentalidade correta, da forma correta, com uma pessoa que ela já tem esse entusiasmo. A gente só pega esse entusiasmo de pessoas que já estão entusiasmadas, né? Então tá faltando isso. Ou tá faltando sadhusanga, né, para você adquirir o conhecimento, ou tá faltando sadhusanga de qualidade. Isso é também outro ponto. Agora tem mais uma pergunta, Girivaradari. E aí, Girivaradari, tudo bem? Ele pergunta assim, você pode falar um pouco mais sobre a noite negra da alma e quando há algo realmente difícil de um devoto se desvencilhar? Pois é. Esses momentos, assim, problemáticos, esses momentos difíceis, eles existem na vida de qualquer devoto e existem, assim, não só em um momento, né? Eu acho que a gente tem várias noitezinhas negras da alma, assim, na nossa vida espiritual, e esses momentos são momentos, assim, realmente de virada, são realmente momentos, assim, de você perceber que tem algo que está limitando o seu progresso, que você está estagnado, e essas horas de dúvida, de confusão, de dificuldade, são justamente a hora que você fala, não, eu vou mudar isso na minha vida, né? Então, para você superar esse momento, você precisa de empolgação, entusiasmo, e isso só vem quando você percebe que mudança significativa você pode fazer na sua vida para as coisas voltar a andarem, né? Para você sair dessa estagnação. Se a gente lê o Srimad Bhagavatam, a gente vê várias grandes almas passando por isso, por momentos de confusão, de problema, e foram justamente nesses momentos de confusão que a gente vê que eles dão a volta por cima. Né? Tinha algum defeito que eles tinham ali e não tinham percebido nessa hora, eles percebem, né? Tem algo que eles devem fazer que eles ainda não tinham percebido e nessa hora que eles vão lá e percebem. Então a gente precisa de 3 coisas nesse momento. Primeira coisa, a gente precisa de boa associação, né? Então no momento desse de confusão, talvez você queira ficar sozinho, mas não, você tem que buscar uma companhia de qualidade, aquela pessoa que você pode confiar, que você pode revelar a sua mente, realmente revelar os problemas que você tem, e que ela vai ter tanto conhecimento espiritual quanto empatia com você, ela entende a sua vida e vai ter empatia com você, né? Essa pessoa você tem que buscar, porque a pessoa ela pode ter conhecimento espiritual, mas pode não ter empatia por você, não pode não conhecer a sua vida, os detalhes práticos da sua vida. Aí ela vai te dar uma instrução genérica que vai ser mais fonte de confusão para você. Você fala, legal, isso aí para mim parece uma coisa utópica que eu não vou conseguir aplicar. Então aí a importância da gente também ter sadhusanga, companhia, de pessoas que têm não só uma afinidade espiritual com a gente, mas afinidade material também. Isso é muito importante, né? É para essas pessoas que você vai revelar tudo que tem no seu coração, todas as suas dificuldades, né? Que você conta não só com a ajuda, com a experiência espiritual dessas pessoas, mas você conta com a amizade delas, né? Então, se você só revela sua mente para alguém que só tem amizade com você, essa pessoa ela pode reforçar o seu anarta. Porque ela pode falar, não, é isso mesmo, você não tem esse defeito, não, fica tranquilo, você merece, né, você é gente boa. Isso não ajuda a gente vê que Arjuna, na hora que Krishna está falando com ele, ele fala, Krishna, não fala comigo como amigo não, né, na Bhagavad Gita, ele fala como um mestre. Então a gente precisa da companhia de alguém que vai apontar os nossos defeitos, alguém que não tem medo de fazer isso, alguém que não vai só dar amizade. Mas ao mesmo tempo, alguém que só vai dar um conhecimento espiritual, mas assim não tem amizade, não tem empatia, é um problema também, né? Krishna ele revela a Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala, porque você é meu devoto e meu amigo. Então assim, a gente tem que revelar a nossa mente, os nossos problemas para uma pessoa que tenha, né, essa empatia material e ao mesmo tempo tenha discernimento espiritual. Então isso é uma coisa que a gente precisa nessa noite negra da alma. Outra coisa que a gente precisa é também de introspecção, você ficar mais sozinho com Krishna. Daí a importância da japa, uma japa assim bem cantada, porque quando a gente faz qualquer prática,
tem a possibilidade da gente estar com a cabeça em vários lugares, né? Mas não em Krishna. Você pode estar fazendo muitas coisas para Krishna e sua cabeça está em outras coisas, né? Porque quando você está fazendo um kirtan, por exemplo, sua cabeça está no instrumento, você está cozinhando para Krishna, sua cabeça está na comida, você está cozinhando, por aí vai. Quando você está cantando japa, está conversando com Krishna, sua mente tem que estar em Krishna. Se ela não está em Krishna, você não está nem fazendo nada, né? Ou então, ou você está com Krishna ou você não está fazendo nada. Então a gente precisa dessa introspecção, tá mais com Krishna, falar, Krishna, me mostra aí o que você quer me mostrar. Né? Essas noites negras da alma são um momento da gente se sentir desamparado. A rainha Kunti, ela vai falar no Bhagavatam que só uma pessoa desamparada ora para Krishna com sinceridade, né? Porque quando a gente está de barriga cheia, quando a gente está satisfeito, aí você fala com Krishna, mas você tá meio playboy, assim, né? Falando, pô, Krishna é legal, né? Você é o controlador, mas também você se sente meio controladorzinho, né? Krishna é o ser supremo, mas você também tá legal ali. Quando você tá desamparado, quando você tá sem chão, aí que você tem sinceridade mesmo, né? Por isso que a importância da gente estar sempre envolvido em distribuir o conhecimento transcendental. Porque quando a gente está sempre tentando distribuir o conhecimento transcendental, sempre vão ter obstáculos pra gente. A gente sempre vai estar numa situação onde a gente vai estar desconfortável, onde a gente vai estar desamparado e vai estar sempre pedindo ajuda para Krishna, né? Então, essa noite negra da alma é uma oportunidade de você se sentir pequeno e ficar sincero pra caramba na hora de pedir ajuda de Krishna, né? Implorar a ajuda dele, ficar introspectivo, você com ele mesmo, né? Então tem essa coisa de você buscar boa amizade espiritual de qualidade, sólida, firme, mas ao mesmo tempo de ficar sozinho com Krishna. E a terceira coisa, tolerância, né? A noite negra da alma uma hora vai acabar, a noite acaba. Mas enquanto ela não acaba, é hora de você desenvolver paciência, confiança na proteção de Krishna, tolerar. Ela pode demorar uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Você tem que tolerar e esperar que Krishna tenha uma recompensa para você ali depois. E isso é muito difícil, isso não é fácil, né? Mas, assim, dá para acreditar que recompensa muito, né? Assim, as experiências que a gente teve na nossa vida é que realmente as maiores, assim, upgrades devocionais, assim, vieram depois de momentos difíceis, assim. Posso falar da minha vida, assim, as 2 vezes assim, que eu tive um salto de qualidade na minha relação com Krishna foi justamente depois dos 2 principais problemas, assim, com Krishna, né? Então eu não gosto não quando vem essas noites negras da alma, mas elas vão vir inevitavelmente, né? E aí a gente tolera, porque, e sabendo que no final tem recompensa. Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Que as estações de inverno e verão, elas vêm e vão, do mesmo jeito que ela vem, ela vai sem você querer, e você tem que tolerar elas. Você pode gostar do inverno, mas ele vai acabar. Você pode gostar do verão, mas ele vai acabar. Você pode não gostar do inverno, aí que bom, ele vai acabar também, né? Você pode não gostar do verão, ele vai acabar. É isso, gostando ou não gostando, essas situações vêm e vão. Gostando da tranquilidade, ou não gostando dela, ela vai vir e ela vai embora. Gostando ou não gostando dos problemas, da noite negra da alma, ela vai vir e vai embora do mesmo jeito. Então, essa confiança em Krishna, esse exercício da tolerância, da paciência, é a terceira chave para a gente passar por isso. E a gente nunca vai passar por essas situações difíceis ilesos. Elas vão deixar cicatrizes na gente, vão deixar marcas, mas isso tudo faz parte do nosso crescimento. Tem mais uma, Flávia. E aí, Flávia, boa noite. Eu não sei se cabe a pergunta. Cabe sim. Qual é a diferença da mente para a consciência? Ah, então, Flávia. Segundo a nomenclatura usada nos Vedas, né? A consciência é o sintoma da alma. Ou seja, tudo que tem vida tem consciência, né? Consciência é essa capacidade da gente perceber a gente, né, como um ser individual, né, a gente entender a nossa própria existência, da gente entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva, entender que a gente é algo separado do mundo, entender quem nós somos. Isso é consciência, né? Consciência é o primeiro sintoma da alma. Consciência, nós percebemos quem nós somos, assim, né? Entendemos que nós somos algo diferente desse mundo, né? Nós temos individualidade, né? Então é isso, consciência é a nossa capacidade de conhecer as coisas e de nos conhecer a nós mesmos, né? Isso é um sintoma da alma. E a mente, ela é como uma espécie de cobertura material. Quando a alma está aqui nesse mundo material, ela tem diversas coberturas materiais. Uma delas é a mente. A mente é como se fosse o nosso órgão psíquico. A mente, ela gera 3 coisas. Ela gera desejos, sentimentos e pensamentos.
Então toda a nossa parte emocional vem da mente. E a mente ela trabalha baseada na dualidade fundamental de gosto ou não gosto, né? Aversão e prazer. Então a mente ela vai estar o tempo todo tentando buscar situações que deem prazer para ela e o tempo todo tentando repelir situações que são desagradáveis. Só que até aí tudo bem, né? Até aí tá tudo certo. O problema é que a mente ela é influenciada pelo egoísmo nesse mundo, né? Então você vai querer buscar prazer em coisas egoístas e vai tentar repelir determinadas situações baseado também no seu filtro, no seu critério egoísta, se aquilo é bom ou se é ruim para o seu próprio projeto pessoal, para o seu próprio plano, né, do que é ser feliz e não para aquilo que Krishna realmente quer da sua vida. Né? Então o que a gente tem que fazer é não anular a mente. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, né, que meditação significa parar a mente. Isso é impossível. Krishna fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita que não vai rolar, isso não é possível. O que a gente tem que fazer é purificar a mente. Ela quer prazer? Beleza, vamos dar prazer para ela, mas um prazer puro, né? Como Krishna fala na Bhagavad Gita, parandristva, um gosto superior a tudo aquilo que a gente já experimentou em termos de felicidade com as nossas experiências materiais egoístas, né? A mente quer felicidade, vamos dar para ela, mas vamos dar felicidade a partir da fonte correta, né? Aí tudo bem, aí a mente vai se apegar a esse prazer espiritual e aí a gente se deu bem, né? Quando a mente se apega ao prazer espiritual, a gente chega na fase de vida espiritual que é conhecida nos Vedas como Raganuga. Raganuga é aquilo que segue o seu apego. Ou seja, você está fazendo yoga, você está praticando sua prática espiritual, seguindo o Dharma, não porque aquilo é a coisa correta, porque você entende que aquilo é o que deve ser feito, mas porque aquilo é a única coisa que você quer fazer, você está muito apegado àquilo, né? Quando a gente chegar nessa plataforma, isso vai ser um grande dia pra gente, né? Mas é isso, a mente ela não é uma inimiga, mas a mente ela está viciada no prazer errado, a gente tem que viciar ela no prazer correto agora. É isso. Então, pode-se dizer que a mente material e a consciência espiritual ou não? A Damo fez uma pergunta aqui se a gente pode... Também a pergunta dela é qual a diferença? A Damo fez uma pergunta aqui, ela perguntou qual é a diferença. Quer dizer, se dá para dizer, então, que a diferença é que a mente é material e a consciência é espiritual. Sim, a consciência é espiritual e a mente é material. Mas a mente, ela pode ser espiritualizada, mas a priori, ela é material, né? E já que ela é material, ela pode ser usada para o bem e para o mal, porque essa é a dualidade da matéria. A matéria tem os dois tipos de uso. Então dá para espiritualizar a mente, mas ela também pode ter um péssimo uso, né? Krishna vai falar no capítulo 6 da Bhagavad Gita que a mente ela é tanto a nossa melhor amiga quanto a nossa pior inimiga. Ela é a nossa pior inimiga se a gente estiver fazendo um uso material dela. Ela é a nossa melhor amiga se a gente estiver fazendo um uso espiritual dela. É isso. Temos mais alguma pergunta? Comentário? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Então voltamos amanhã com mais uma noite do Dharma. E não percam um vídeo novo do Vedanta Sem Firula no canal de Chandramukha Swami. A Flávia replicou aqui. Ah, diga aí, Flávia. Ela disse, e o inconsciente é espiritual? A Flávia perguntou se o inconsciente é espiritual. O inconsciente, ele é chamado nos Vedas de Sanskara. Sanskara são impressões mentais. Tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente desejou e tudo aquilo que a gente sentiu em vidas passadas forma o nosso inconsciente. Ele é material. Ele é baseado nos nossos pensamentos materiais, desejos materiais e sentimentos materiais, né, dessa vida e de outras vidas. Então tudo aquilo que a gente vai pensando, desejando e sentindo de outras vidas vai se acumulando e forma o nosso inconsciente. E Krishna até fala no capítulo 8 da Bhagavad Gita que é a mistura do nosso inconsciente com o nosso karma que vai determinar o nosso próximo nascimento, né? Agora, o nosso inconsciente, ele também pode ser espiritualizado, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente, de uma certa forma, está influenciando nas nossas ações agora, na forma com a qual a gente sente, no tipo de emoção que a gente tem, no tipo de inteligência que a gente tem, né? E aí, quando a gente usa as nossas emoções, quando a gente usa, né, essas tendências que são ditadas pelo inconsciente com um propósito espiritual, quando a gente alinha elas com o caminho do Dharma, a gente vai espiritualizando o nosso inconsciente. Então isso é possível, né? Dá para espirituar o nosso inconsciente. Por exemplo, digamos que você tenha um desejo, assim, né,
sei lá, de visitar, sei lá, por exemplo, tá difícil pensar um exemplo aqui agora, assim, eu lembrei de um bom exemplo. Tem um devoto de Krishna chamado Krishna Bhajan, ele é americano, ele mora em Alachua, ali na norte da Flórida, né? E esse cara, ele desde criança, apesar dele ser americano, ele gosta muito, assim, tem um ímpeto, assim, uma paixão pela Escócia, que ele não consegue entender. Ele não consegue entender e gosta muito da Escócia, né? Sabe tudo sobre a mitologia da Escócia, conhece a fauna, a flora, a história, tudo da Escócia, assim, pesquisou desde adolescente, gosta muito, né? Isso tá no inconsciente dele, vem, né? Ele não sabe por quê, provavelmente de outras vidas, né? E o que ele fez? Ele usou, assim, o conhecimento da Bhagavad Gita para ver o que tem de realmente védico, o que tem de realmente bondoso, o que tem de, assim, de sagrado nessa cultura da Escócia. E aí ele foi para a Escócia e começou a pregar a Bhagavad Gita, ensinar a Bhagavad Gita, mas usando a cultura da Escócia com esse conhecimento assim que ele tinha único. E isso cativou muitas pessoas, né? No centro da Escócia tinha alguns lugares onde as pessoas já tinham tentado, né, levar essa mensagem da yoga, e as pessoas tinham total resistência para isso, mas quando isso foi explicado na própria cultura delas, elas assim ficaram fascinadas, né? E por aí vai, tem certas coisas assim, certas tendências que nós temos que vêm do nosso inconsciente e a gente tem que aprender a fazer um uso espiritual delas, né? Então dá pra gente conectar os nossos desejos, até as nossas fobias, né? Tudo isso, as nossas tendências psicológicas, elas podem ser harmonizadas com o caminho do Dharma. Quando a gente faz isso, a gente está espiritualizando o nosso inconsciente. Agora, como fazer isso? Aí é uma coisa particular, de pessoa para pessoa, né? Não dá pra gente dar uma fórmula genérica de como fazer isso. É um acompanhamento pessoal. Cada pessoa vai ter que descobrir como fazer isso, né? Com a ajuda da sua sadhusanga, das pessoas que convivem com ela, né, que tem conhecimento espiritual, com a ajuda da própria meditação dela, mas isso é possível. Chegou mais uma aqui. Do Girivaradari. Girivaradari perguntou: a purificação do nosso inconsciente com a prática do sadhana pode ser demorado devido à consciência errada? Com certeza. Nesse caso, seria adequado procurar por rituais purificatórios, remédios astrológicos, etc. A resposta... Sim, até essas cerimônias védicas, né, elas visam nesse sentido, né, de criar assim, momentos, né, de purificação desses sânskaras, dessas impressões mentais que nós temos, né, que são a base do nosso inconsciente, criando impressões sagradas, né, ritos de passagem, né, momentos significativos da nossa vida que a gente atribui a eles um simbolismo espiritual, né. Ele falou sobre remédios ayurvédicos, sim, existem, né, e mesmo terapia psicológica normal que nós temos, assim, acadêmica, científica, pode ajudar muito nesse sentido, se bem guiado, né. Tem um grande devoto na Itália chamado Matsyavatara, que ao mesmo tempo que ele é um grande psicólogo, ele é um grande praticante do caminho de Bhakti Yoga, né, da yoga da devoção. Ele pratica isso desde a década de 60 e ao mesmo tempo ele é um grande psicólogo. Então ele tem um projeto dele lá em Florença, na Itália, que ele alinha isso. Ele alinha psicologia contemporânea, né, mesmo científica, com o conceito de modo da bondade da Bhagavad Gita, com vários conceitos védicos, e é muito interessante. Muitas pessoas assim relatam o quão isso ajudou elas a lidarem com questões que elas tinham muita dificuldade para externalizar, para realmente identificar qual era o problema, porque era algo muito profundo no inconsciente delas, e essas técnicas dele foram muito boas, né? Psicanálise é especialmente indicado para essas questões do inconsciente, e a psicanálise devidamente adequada, alinhada com o conhecimento védico, é uma arma muito poderosa, né? Assim, isso é um trabalho muito grande que a gente ainda tem para fazer, né? Quem tem interesse, quem trabalha nessa área, né, de psicanálise, de psicologia, e que ao mesmo tempo tem um interesse, né, que tem conhecimento, que tem uma prática do conhecimento da Bhagavad Gita, isso é uma grande contribuição para deixar para a comunidade, para deixar para o mundo, ajudar nesse processo de criar essas ferramentas védicas, né, mas aliadas com o conhecimento, o estado da arte, da psicologia, da psicanálise contemporânea.
Isso é muito interessante.